pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências, né? E eu espero que vocês estejam muito bem, que estejam conseguindo fazer as atividades, que estejam conseguindo acompanhar as aulas. Então, nós vamos dar seguimento, certo? O nosso conteúdo. Nós já falamos sobre estados físicos da água, não é? Mudança de temperatura, sobre calor, e vamos continuar na temática, certo? Nós vamos para o nosso livro, da página 205 à página 209. Vamos falar de transmissão de calor. O gelo e a vida em regiões geladas. Você já deve ter percebido que o gelo flutua na água. Mas como podemos explicar isso? No sexto ano, nós vimos que a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Como o gelo flutua na água, sabemos que a densidade do gelo é menor do que a da água líquida. Já que ele está flutuando, é porque a densidade é menor, certo? O da densidade maior afunda. A maioria das substâncias dilata-se, isto é, tem um aumento de volume quando a temperatura sobe. No entanto, com a água ocorre o inverso na faixa de 0 grau e 4, né, entre 0 e 4 graus Celsius. Nesse intervalo de temperatura, o volume da água diminui. Isso acontece pois nesse intervalo de temperatura, as partículas que formam a água se aproximam mais umas das outras. Quando a temperatura chega a 4 graus, a organização das partículas é a mais compacta possível. Nesta temperatura, a densidade da água é máxima, então é 1 grama por centímetro cúbico. Aí tem a representação, não é 1 grama por centímetro cúbico. Acima de 4 graus, a energia recebida na forma de calor faz com que aumente a distância média entre as partículas e, consequentemente, o volume de água aumente. O fato de a densidade do gelo ser menor do que da água líquida, entre 0 e 4 graus, permite a sobrevivência dos seres aquáticos em regiões muito frias. No inverno, a água da superfície de rios e lagos, em contato com o ar frio, começa a congelar. Se a água fosse mais densa a 0 graus, ela afundaria, deixando exposta a superfície do corpo de água e possibilitando seu congelamento total, com consequente morte dos seres aquáticos. Porém, como o gelo é menos denso que a água líquida, a superfície do rio ou lago congela e não afunda. Essa camada de gelo atua como isolante térmico e dificulta o congelamento da água que está abaixo dela. Olha que interessante. A camada de gelo, né, por cima, dificulta o congelamento da água que está abaixo. Aí nessa imagem, vocês observam aí a camada de gelo. Observe que a pessoa está até em pé, né, em cima aí. Está pisando na camada de gelo. E abaixo tem a água líquida com os seres aí, né, os peixes. Por ser menos denso que a água líquida, o gelo forma uma camada na superfície, permitindo que a água que está embaixo permaneça a uma temperatura maior. Então a água vai estar mais aquecida do que lá embaixo, né, vai estar mais aquecida. Esse fenômeno permite a vida aquática nas regiões geladas. Não é interessante? Que a gente faz uma ideia de que essa água é super gelada, não é? E que, assim, a tendência é que congele mais. Mas não é bem assim, né? Essa camada fica congelada só por cima, mas não vai lá para baixo, né? Vamos lá. Transmissão de calor. Para cozinhar e não queimar as mãos, é melhor usar uma panela com cabo de plástico ou uma panela com cabo de metal. Diga aí, vocês e as experiências na cozinha. Já tentaram pegar numa panela com um cabo de metal? O que é que acontece quando você coloca ela lá no fogo, que a bicha tá quente, e aí se você for pegar na panela, né, se ela tiver o cabo de metal, vai acontecer o quê?
provavelmente vai queimar sua mão, né? Então, você provavelmente já conhece a resposta a essa pergunta. Mas para explicar a diferença entre esses dois materiais, né, plástico e metal, vamos estudar as formas como o calor pode ser transmitido. Condução. A transmissão de calor por condução térmica ou simplesmente condução ocorre em geral entre os sólidos, principalmente nos condutores térmicos. Isso é, que possibilitam que o calor seja transmitido de um ponto a outro com facilidade, como os metais. Na condução, a transferência de energia entre as partículas que formam o material. Ao receber energia térmica, essas partículas passam a vibrar mais, transmitindo essa energia, que é a energia cinética, para as partículas próximas a elas. Olha aqui na imagem, né? A criança aí. Veja só, imagine que em um dia frio você pise com os pés descalços no piso cerâmico da cozinha ou do banheiro e depois pise em um tapete. Você pode também fazer uma experiência como a indicada nessa figura aí. Um pé diretamente no piso cerâmico e outro no tapete. A sensação será de que o piso cerâmico está mais frio do que o tapete. Como podemos explicar isso? Olha aí. Em uma situação como essa, a menina terá a sensação de que o piso cerâmico está mais frio que o tapete, embora ambos estejam à mesma temperatura. A gente não faz isso, tipo, quando está muito quente, né, muito calor, que a gente quer... Vamos deitar, a gente deita, né, no chão da nossa casa, porque o chão está fresco. E aí acaba sendo sem nada, né, sem tapete, sem nada, porque o chão está friozinho, enquanto outra coisa, né, um cobertor, um tapete vai estar quente, vai estar aquecido. Mas se eles estão na mesma temperatura, não é? Vamos lá. Ó, o piso cerâmico e o tapete estão à mesma temperatura, mas o piso cerâmico conduz melhor o calor do que o tapete. Por isso, a transferência de energia na forma de calor do pé para o piso cerâmico ocorre mais rapidamente do que o pé para o tapete. Essa perda mais rápida de calor é que faz parecer que o piso cerâmico está mais frio que o tapete. Isso também ocorre quando trocamos ao mesmo tempo, tocamos, né, em uma maçaneta de metal e em uma porta de madeira. O metal conduz o calor mais rapidamente do que a madeira, dando-nos a sensação de que a maçaneta está mais fria do que a porta. Então, nós falamos de condução, que é a capacidade, não é? De transmitir o calor, certo? De um ponto a outro. Agora vamos falar de convecção. Olha aí na figura. Estão representados a água aquecida com serragem e o movimento circular da serragem na água. Vocês já observaram algo assim? Na figura, você vê uma panela transparente com água e um pouco de serragem. Enquanto a panela é aquecida, a serragem sobe e desce dentro da água, em movimentos circulares. Como você explica esse movimento? Vamos lá. O fenômeno representado na figura é a convecção. Nesse processo, a transferência de calor ocorre por meio do deslocamento de um fluido, isto é, um líquido ou um gás. A camada de água em contato com o fundo da panela recebe calor por condução e sua temperatura aumenta. Com o aumento da temperatura, a água se expande e se torna menos densa que a água de menor temperatura, né? A água da superfície. Por isso sobe. A água da parte de cima, menos aquecida, desce e ocupa o lugar da água que subiu. Esse processo se repete e a água fica circulando pela panela, com a porção mais quente subindo e a porção menos aquecida descendo. São as correntes de convecção, que fazem com que toda a água da panela seja aquecida. Observe aí a figura 8.26, que é a que nós já vimos, né? Só para entender. Olha aí, vamos seguindo as setas, né? A água que já está aquecida sobe e a que está da superfície desce, certo? Vai ficar circulando. Continuando. Observe aí as duas imagens, né? A e B. As correntes de convecção ajudam no voo de aves, como os abutres do Egito, e de praticantes de asa delta. Olha aí, esse movimento, né, das correntes de ar. Gente, outra forma de condução de calor
de transmissão de calor, né, é a irradiação. A maior parte do espaço entre o Sol e a Terra é vazia, praticamente sem partículas. É o que chamamos de vácuo. Mas então, como a luz e a energia térmica vindas do Sol na forma de calor chegam até nós, que estamos a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância dele. Vamos lá. A luz é um tipo de radiação eletromagnética ou onda eletromagnética. A radiação eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela é capaz de se propagar também pelo vácuo. Neste capítulo, vamos estudar a radiação infravermelha ou raios infravermelhos, que é uma radiação que não pode ser percebida por nossos olhos, mas que é sentida em nossa pele como calor, quando nos expomos ao sol, ou quando aproximamos a mão de uma lâmpada, por exemplo. Muitos animais, como os camaleões, precisam se aquecer ao sol para controlar a temperatura do seu corpo. Olha aí o camaleão, ele está se aquecendo sob a luz do sol. O efeito da radiação infravermelha emitido pelo sol é justamente de aquecer os corpos. Olha aí. A transmissão de calor por ondas eletromagnéticas é chamada de irradiação ou radiação térmica, ou simplesmente irradiação ou radiação. Não é apenas o Sol que emite radiação. Um corpo pode emitir vários tipos de radiação, dependendo da temperatura em que ele esteja. Um ferro elétrico ligado emite irradiação infravermelha, enquanto a chama de uma vela e de uma lâmpada acesa emite radiação infravermelha em luz visível. O corpo humano também emite radiação infravermelha, que pode ser detectada por instrumentos especiais. Existem binóculos, por exemplo, que captam o infravermelho, permitindo observações noturnas de objetos, pessoas e outros animais. Um objeto branco reflete bastante luz e bastante infravermelho, absorvendo pouca radiação. Com um objeto escuro ocorre o oposto. Portanto, roupas brancas ou claras absorvem menos luz e raios infravermelhos que roupas escuras. Veja na figura abaixo, né? Olha aqui. Em desertos e outras regiões quentes e ensolaradas, é comum que as pessoas se vistam com roupas de cores claras que cubram grande parte do corpo. Isso é importante porque essas roupas refletem melhor a luz solar, absorvendo pouca radiação e dando maior conforto térmico. Superfícies espelhadas também refletem bem e absorvem mal a luz e a radiação infravermelha. Outro tópico, gente, apresentado aqui são os isolantes térmicos. Bom, agora você já pode explicar porque os cabos de panela em geral são de madeira ou plástico. O metal ele conduz melhor o calor, né, se comparado à madeira ou ao plástico. Isso faz com que a temperatura do metal se eleve mais rapidamente. Por isso, usar panelas com cabo de madeira ou de plástico para cozinhar evita que as pessoas se queimem. Olha aí, observe que a panela é feita de metal, né, que é um material que se aquece rapidamente. Já o cabo e o puxador da tampa são feitos de plásticos e podem ser tocados com segurança, porque eles demoram mais para se aquecer. Certo? Estamos entendendo? Vamos concluir aqui o nosso assunto. Como você acaba de ver, há materiais como os metais, que são bons condutores de calor, que aquecem rápido, não é? E outros que não conduzem bem o calor, como a madeira, a lã, os plásticos, as borrachas, o vidro, o ar, o papel e o gelo. Ele conduz bastante calor, né, de um ponto a outro, o metal. Já esses outros materiais não são bons como o metal. A lã e outros tecidos são ideais para o inverno, pois dificulta a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente e assim ajuda a nos manter aquecidos no frio. Então eles não são bons condutores, certo? Os materiais que conduzem mal o calor são chamados de isolantes térmicos ou maus condutores térmicos. O ar é um exemplo de isolante térmico. No frio, algumas aves eriçam suas penas, o que as ajuda a reter uma camada maior de ar próxima à pele, diminuindo a perda de calor para o ambiente. Olha aí, então todo mundo aquecidinho aí, né, com os isolantes. Entre os pelos dos mamíferos,
Também pode ficar aprisionada uma camada de ar que funciona como isolante térmico. Além disso, esses animais apresentam um acúmulo de gordura sob a pele que ajuda a diminuir a perda de energia térmica do corpo, agindo como isolante. Vamos lá para a nossa atividade? Vamos lá, página 213. Aí, questão 5 até a questão 8. Vamos lá, gente. Escreva no caderno qual é o principal processo de propagação de calor envolvido em cada um dos casos a seguir. Nós falamos de vários agora, não foi? Nós falamos de radiação, de condução, de convecção, enfim. Agora nós vamos encaixar cada um aí nesses exemplos. Letra A. Aquecimento das camadas superiores da água em uma panela sobre a chama do fogão. Nós vimos que isso é convecção térmica. A letra B. Aquecimento de uma barra de ferro. Então, isso aí vai ser condução. Lembra que os metais são bons condutores? Condução térmica. E a letra C. Aquecimento de uma pessoa exposta ao sol. Lembra daquela energia, daquele calor que a pessoa não vê? É irradiação. Então, muito bem, está respondida a questão 5, agora vocês vão fazer 6, 7 e 8. Então, façam as questões, fale com o professor, né? Não deixe de enviar as atividades e até a próxima semana, a próxima aula, aliás, né? Próxima semana não, próxima aula, tá bom? Então, tchauzinho, até daqui a pouco.